E aí, irmão, como é que você tá? Tudo certo? Andei uns dias meio sumido aqui do canal, porque, como você pode ver, eu tô de férias, tô nessa casa muito da hora aqui na praia, tirando uns dias para descansar, mas mesmo assim eu sempre trago minhas coisas, trago a minha câmera, trago o meu computador que tá aqui, para seguir fazendo minhas coisas, seguir trabalhando, seguir insistindo nas coisas que eu quero para esse ano. Você provavelmente já deve ter aí decidido as coisas que você quer, como que você quer trabalhar, o que você quer, metas, objetivos, planos, esse monte de coisa. E nessa aí virada de ano, nesse começo de ano novo, eu vi alguns conselhos muito interessantes na internet e de outras pessoas também. Um deles eu já fiz um vídeo que eu vou deixar aqui por cima, que é sobre tu ser um iniciante nesse ano novo para conseguir as coisas que tu quer. Mas tem outro muito interessante também que eu acho que pega muito nessa questão de insistir, de persistir, que é seja um chato nesse ano, seja um chato em 2026. E quando eu falo em ser um chato, é ser a pessoa persistente. O que eu vou querer? Vamos entrar um pouco nesse papo do chato. Pensa comigo. Sabe aquela situação que você passa que você pensa, eu não falei porque eu não queria ser chato. Eu não fui atrás porque eu não queria ser chato. Não vou falar, não quero ser chato. Eu não vou persistir porque eu não quero ser chato. Fiquei com medo de ser chato. Provavelmente você já falou alguma dessas frases e provavelmente quando você falou essas frases era uma coisa que você queria muito fazer. Sei lá, você queria vender para alguma pessoa e não queria ser chato. Você queria chegar em alguma pessoa para conversar e não queria ser chato. Às vezes, cara, tem gente que tem medo de falar com a porra do atendente do mercado, da loja, do estabelecimento e não quer ser chato. Então a gente tem muito esse problema de não querer ser chato, de não querer incomodar, de não querer perturbar os outros, blá blá blá. E aí nessa você perde um monte de oportunidade, você perde um monte de chance de conseguir algo, de conquistar algo. Porque pensa comigo, a única forma da gente conquistar algo, querendo ou não, é persistindo. Se tem que falar com alguém, você tem que falar com alguém. Se tem que vender algo para aquela pessoa, você tem que ficar chamando aquela pessoa. Se você quer, sei lá, conquistar uma pessoa, algo do tipo, sei lá, a grande maioria das coisas tem a ver com pessoas, né, mano? Então não tem como a gente fugir. Obviamente, eu tô falando aqui que ser chato não é ser, como eu posso dizer, uma pessoa inconveniente. Não é questão de ser inconveniente, que é estar incomodando nos horários errados, estar perturbando na hora que a pessoa não quer. Você percebeu que a pessoa está se sentindo incomodada e você continua. Isso é ser chato. O ponto aqui que eu estou trazendo é o ponto de ser mais persistente e tirar essa barreira desse medo ridículo que a gente tem, que a grande maioria das pessoas tem, que eu tinha e consegui largar um pouco de mão disso aí, que é de ser chato, cara. Você tem medinho de ser chato, você tem medinho de insistir no cara que você quer fechar um negócio, você tem medinho de insistir em alguma coisa, de falar um assunto difícil com alguém, você tem medinho de ser chato, cara. E esse medinho de ser chato é uma coisa que trava muito a gente, que trava muito a conquista de alguma coisa que você quer nessa vida. Então, deixar de ser chato é entender que você tem que quebrar essa barreira. Às vezes você quer falar com teu amigo sobre alguma coisa, pô, vamos fazer um negócio, vamos ir em tal lugar, vamos organizar alguma coisa, sabe? Você tem vergonha de tomar frente das coisas porque você tem medo de ser chato. E não ser chato é esse ponto, é você tomar frente. Eu já passei por situações assim, que eu queria muito conversar com um amigo sobre o assunto pra gente fazer um negócio, pra gente se juntar com os outros, não sei o quê, e não queria ser chato. E aí, se eu ouvir o seu amigo falando, não sei, pois é, e tu acha que tu tá sendo chato, tá sendo inconveniente. Na real, é ele que só é bunda mole, tá ligado? Mas o ponto é, quando você tem medo de ser o cara chato, tu não tá sendo, tu não vai ser o cara chato. Tu tá com medo de que a pessoa responda do jeito que tu não queria que ela respondesse. Por exemplo, você falou com um cara sobre algum assunto e o cara não te deu muita atenção. É exatamente esse medo que você tinha de que ele agisse dessa forma. E aí você pensou, puta merda, tô sendo chato. E aí fica esse receio, esse medo para outras situações. Só que isso diz muito mais sobre outra pessoa do que sobre a gente mesmo, tá ligado? Então, quando a gente tem medo de ser chato, a gente tem muito mais medo da resposta, da possível, né? No caso, a possível resposta que outra pessoa poderia ter, que às vezes pode ser, pode não ser ou pode ser. Às vezes você tá com medo de falar sobre o assunto, de tentar vender um negócio pro cara, tentar falar com uma pessoa, e quando você vê essa pessoa tava esperando isso daí. Ou era uma oportunidade boa, você perdeu uma oportunidade boa. Às vezes essa pessoa tava esperando que tu chegasse, às vezes era só te mandar mais aquela mensagem para lembrar a pessoa de que ela queria te comprar algo, sabe? Às vezes só precisava chegar ali e conversar com alguém que tu queria conversar para fechar alguma coisa, aí você foi, conversou, a pessoa aceitou de bom grado e foi. Às vezes o teu amigo só tá esperando o teu convite para fazer alguma coisa, sabe? Às vezes teus amigos só estão ali, tá todo mundo no tédio, tu inclusive tá no tédio, tu juntou todo mundo e fizeram algo muito legal. E tudo isso tu deixou de lado porque tu tava com medo de ser chato. Então, o maior conselho, o segundo maior conselho que eu ouvi, que eu vou tentar aplicar esse ano é
não tenha medo de ser chato. Não tenha medo de ser o cara chato. E quando digo o cara chato, como eu já falei, não é o cara inconveniente, é o cara insistente, é o cara que toma a frente da parada. Você quer algo, você tem que conversar. Insiste no cliente, insiste no amigo, insiste em alguma pessoa, sei lá, alguma coisa que você queira. Porque só assim a gente consegue lembrar, a gente consegue se fazer presente, tá ligado? Então não tenha medo de ser chato, não tenha medo de ser incômodo, sendo que às vezes tu tá com medo de uma reação que a pessoa pode nem ter. Então seja chato, seja insistente, corre atrás daquilo e tamo junto, mano.